Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. Enquanto o Sandrinho pregava ali, eu me perguntava: o que é que eu vou fazer com essa palavra? Qual será a decisão que eu preciso tomar diante de uma palavra poderosa como essa nessa noite? Uma palavra que Deus colocou ao coração do Filho dele para trazer para nós. Enquanto ele pregava o texto de Marcos, ao mesmo tempo que eu ficava maravilhado com essa palavra, vinha também uma tristeza muito grande no meu coração. Por quê? Porque esses homens que chegaram até Jesus Cristo, eles chegaram até Cristo, eles perguntaram algo para Cristo, mas não porque eles queriam conhecimento, adquirir conhecimento. Na verdade, eles queriam colocar Jesus na parede, eles queriam um motivo para crucificar Jesus. E isso me entristece demais. Por quê? Porque esses homens, eles estavam diante do Rei da glória. Esses homens, eles estavam diante do Deus encarnado. Ou melhor dizendo, esses homens estavam diante daquele que criou os céus e a terra, e que criou tudo o que existe. E o que mais me entristece é que esses homens que fizeram essa pergunta para Cristo eram homens que conheciam a palavra. Eles eram, segundo o texto, o quê? Mestres. Eram homens que ensinavam os outros. E segundo a tradição, segundo alguns teólogos também, eram homens que, desses mandamentos que Deus deu, criaram outros mais 600 e colocaram tudo isso em cima do povo. E eles queriam e obrigavam que o povo vivesse esses mandamentos. E aí, quando eles chegam até Jesus e faz essa pergunta, Jesus usa, como o Sandrinho disse, um texto lá de Deuteronômio que eles sabiam muito bem. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. E por que Jesus fala isso? Porque esses homens, eles conheciam a palavra de falar. Eles falavam, mas eles não viviam. E Jesus, conhecendo o coração desses homens, se você pegar o mesmo texto em Mateus, Jesus vai tratar eles como sepulcro caiado. Belo por fora, mas por dentro estão podres. E enquanto ele pregava, eu pegava essa palavra para mim e dizia ao Senhor: me ajuda, Pai. Me ajuda com que essa palavra não fique apenas no meu intelecto, mas que eu consiga vivenciar essa palavra. Porque o que Cristo estava ensinando para eles também era que Jesus Cristo não só falava, mas Jesus Cristo vivia, mostrava. E Cristo estava no caminho da cruz. Cristo estava seguindo para a cruz. E cruz é lugar do quê? De sacrifício. Amar a Deus, como o Sandro disse, o significado dessa palavra amor, o amor de Deus, é um amor sacrificial. Não tem como amarmos a Deus e vivermos uma vida sem renúncia e sem sacrifício, gente. O que Cristo está ensinando para esses homens é que amar a Deus vai muito mais do que palavras. E esse amor é evidenciado aonde? No amor pelos irmãos, no amor pelo próximo.
Quem eram os religiosos da época? Quem eram eles? Trazendo para os dias de hoje, são aqueles que muitas das vezes entram dentro de uma comunidade de fé, que ouve a palavra, que até se emocionam com a palavra, mas não vivenciam a palavra. E o que Cristo fez foi exatamente ensinar, não só para os discípulos, mas para todos eles, que não é só palavras, mas é praticar, é viver. Romanos, Vitão, por favor, capítulo 5, versículos 6 e 8. E eu nem sabia que o Sandrinho ia trazer esse texto. Sandrinho, você não bebeu a água? Essa água é para você, filho. A tia Jô trouxe essa água para você. Aproveita. Aproveita. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8 vai dizer assim, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos romanos: olha, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo o quê? Morreu. E morreu por quem? Morreu pelos ímpios, impuros, pecadores. Cristo morreu. E olha o versículo 7, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. E ele continua, vírgula, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra, presta atenção nesse verbo, Deus demonstra seu amor por nós. O amor de Deus, ele não é somente palavras, mas é demonstrado em ação, em atitude. É demonstrado de uma forma que precisa nos levar a querer ser como Ele. Porque se nós somos discípulos, discípulos são aqueles seguidores do Mestre. E se o Mestre não só falava, mas ele vivia, e vivia uma vida de sacrifício, logo nós também, embora seja difícil, é verdade. E como o Sandrinho falou de Davi, pelo menos desejar viver essa vida também. E ele segue o texto, versículo 8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós não merecíamos nada. E ele prova, ele nos mostra. E essa palavra demonstrar significa recomendo. Olha que lindo isso. Cristo recomenda esse amor. Prova desse amor. Deus dá uma demonstração de amor. Ele recomenda seu amor na morte vicária de Cristo. E foi isso que exatamente o Sandrinho pregou aqui hoje. Aqueles homens estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Mas como cantamos nesse último cântico, eles negligenciaram. Eles não queriam, não quiseram saber. Vitor, e eu quero encerrar aqui, mas eu quero encerrar com um vídeo. Porque talvez nós precisamos de uma ilustração, não a ilustração da crucificação, porque todos nós já conhecemos, mas uma ilustração do que é amar o próximo, o que é sacrificar áreas e coisas das nossas vidas em prol do outro. Sacrifício dói, porque muitas das vezes o sacrifício ele vai direto no nosso ego, no nosso orgulho.
ele atinge em cheio áreas das nossas vidas que estão com raízes de pecado. E é por isso que esse texto me leva a pensar que nós devemos ir para a cruz todos os dias. E ser pregado na cruz, ou seja, viver uma vida de renúncia e sacrifício, muitas das vezes vai sangrar. Mas é por amor. E amor a quem? Amor a Deus. Porque se Ele se entregou por mim, se Ele se sacrificou por mim, o texto de Isaías vai dizer que Ele foi para o matadouro como ovelha e não abriu a boca. Ele apanhou, Ele foi chicoteado, cuspiram na cara dele. E Ele não tinha um pecado sequer. E tudo isso por causa de mim. E quando eu procuro entender esse amor, o resultado desse amor é constrangimento. Então, como o Sandrinho disse, quem sou eu? Quem sou eu para ignorar o meu irmão, que ele morreu por ele? Quem sou eu para rejeitar o meu irmão? Quem sou eu para julgar o meu irmão se ele não me julgou? Quem sou eu? Quem sou eu para não amar o meu irmão quando ele me amou, segundo o texto de apóstolo Paulo, quando eu não merecia? Eu não tenho esse direito. Aqueles que estão em Cristo Jesus não pode pensar dessa forma. Quem sou eu? Se você puder apagar todas as luzes, porque esse data show ele está muito fraquinho. Todas elas, pode apagar. Deixa a gente no cinema, ótimo. Bora, então. Presta atenção nesse vídeo. Existia um homem que tinha um filho que ele amava extremamente. O homem trabalhava no controle da ponte do trem. Seu filho amava observar os trens. E as pessoas que viajavam neles pessoas eram solitárias, com ira no coração, orgulhosas, frustradas e viciadas. Mas um trágico erro. Uma falha mecânica na ponte. O filho tenta chamar a atenção do pai. O pai enxerga o trem. Mas houve uma falha e o filho vai tentar
a baixar a ponte. O pai fica desesperado. O filho cai na ponte e leva uma escolha terrível. Deixar que todos no trem morram, ou puxar a alavanca e deixar que seu filho seja esmagado pela ponte. Requerer o sacrifício de um mais querido. O sacrifício de um trouxe esperança para o futuro. Para que eu e você, nós tivéssemos vida, foi necessário que o único filho morresse. O que é que você vai fazer com essa palavra que o Sandrinho trouxe nessa noite para nós? João, capítulo 3, versículo 16 ao 21, vai dizer assim, linguagem de hoje, a versão: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Versículo 18. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas escolheram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade, buscam a luz.
a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. E terminando, querido, qual será a sua resposta diante dessas verdades que você ouviu aqui nessa noite? O sacrifício de Cristo precisa nos levar a enxergar a vida de uma outra forma. A demonstração desse amor nos leva a vivenciar esse amor, a desejar a viver esse amor. E não existe evangelho sem sacrifício, não existe evangelho sem renúncia. E o vídeo nos leva a pensar um pouquinho sobre isso. É necessário eu e você morrer para que outros venham a viver. Essa é a verdade. E você tem uma escolha nessa noite. Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Você vai continuar tratando as pessoas de forma indiferente? Você vai continuar carregando amargura, ódio, ressentimento dentro do teu coração? Você vai se permitir julgar e fazer pré-julgamentos de pessoas? Porque Cristo não nos tratou e não nos trata dessa forma. Você vai continuar agindo, ou você vai continuar permitindo a não ter misericórdia, a não deixar a misericórdia ocupar o governo do seu coração? E como o texto que o Sandrinho trouxe da oração do Pai Nosso, você vai insistir em não perdoar pessoas, o erro de pessoas que não são perfeitas, como eu e você também não somos? Qual é a resposta que você vai dar nessa noite? Vamos orar mais uma vez e terminando aqui. Existe alguém nesse lugar. Existe alguém nesse lugar que talvez tenha entrado aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, quinta, 10ª vez. E eu quero dizer para você uma coisa, para todos nós: ninguém busca a Deus porque quer. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, com esse amor que o Santo pregou. É Ele que nos atrai. Se hoje estamos aqui, é porque foi Ele que nos trouxe aqui. É Ele que nos move, é Ele que coloca esse desejo. Então, se você entrou aqui nesse lugar, fique você sabendo que não foi através de um convite de alguém. Foi também, indiretamente. Mas antes de vir esse convite, foi o Senhor que te convidou. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, nunca fez isso. Se você, de repente, nunca tomou essa decisão, você já tomou várias decisões na vida. Você já escolheu várias coisas. Mas você ainda não escolheu, talvez não tenha tido a oportunidade de escolher por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Se você ainda não tomou essa decisão e gostaria de tomar nessa noite, olha, eu gostaria de aceitar Jesus como meu Senhor. Eu gostaria de aceitar Jesus e viver daqui para frente para Ele. Eu gostaria de aceitar Jesus e procurar saber um pouquinho mais dEle. Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas meu coração acelerou. Sabe, está tendo um negócio aqui dentro. Se você está se sentindo assim nessa noite, se você tem esse desejo nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão, dizendo: olha, eu quero Jesus Cristo. Se você nunca fez isso na vida, tá? Se você nunca fez e você quer fazer isso a primeira vez,
Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Não fique com vergonha. Essa decisão é uma decisão que vai marcar a sua vida para sempre. Com certeza será a melhor e maior decisão da sua vida. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Só acena aqui para mim, porque eu quero orar juntamente com a igreja. Existe alguém nessa noite que nunca fez essa decisão e que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Alguém? Não? Agora, a pergunta é para a igreja. O que é que você precisa colocar diante do altar do Senhor nessa noite? O que é que você precisa pedir perdão ao Senhor e se arrepender nessa noite? Põe isso diante do Senhor agora, não saia daqui. Para alguns o Espírito Santo vai dizer: você vai precisar ir até aquele lugar e se acertar com essa pessoa. E qual será a sua resposta? Uma resposta de sacrifício e humilhação ao Senhor? Ou você vai continuar com esse coração endurecido? E como o salmista disse: olha, enquanto ocultei o pecado, os meus ossos desfaleciam dentro de mim. Isso está acabando com você. E não só com você, mas com sua família também. Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor nessa noite? Essa amargura, esse ressentimento, raiva, ódio, não combina com você. Deixe diante do altar. Peça ao Senhor força para acertar. Peça ao Senhor: Deus, me fortalece. A tua palavra já me disse que eu preciso ir, e eu quero ir. Põe isso diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor trouxe através do teu Filho amado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós cantamos, ouvimos e vimos aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus fiel, como cantamos. E esse culto nós começamos falando de amor e terminamos falando de amor, o amor do Senhor. Obrigado, Deus, porque nessa noite nós estamos saindo daqui crendo nessa palavra, que o Senhor deseja que nós amemos mais o Senhor e que praticamos mais esse amor na vida do próximo. Nos ajuda como igreja do Senhor a obedecer ao Senhor, porque nós não queremos ser como aqueles homens que negligenciaram a Tua palavra, na verdade rejeitaram o Senhor. Não, nós queremos desfrutar das Tuas maravilhas e da beleza da Tua santidade todos os dias, todos os segundos das nossas vidas. Então nos ensina, Pai, nos ensina, porque nessa noite o Senhor se revelou a nós e mostrou para nós que Tu és um Deus de milagre e que ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. E eu queria só dizer uma coisa, não sei se você percebeu aqui. Pode continuar se você quiser. Para terminar, o Jaime, ele chegou para mim ali e disse assim: olha, é aniversário de casamento, mas olha, a Rosilda não sabe de nada. Eu queria homenagear, eu queria que vocês orassem. Enquanto ele falava isso para mim, com muita alegria no meu coração,
o Senhor me lembrou quantas e quantos dias e noites a Rosilda orou pelo seu marido. Pastor, o Senhor pregou sobre oração no domingo passado. Conversa com a Rosilda e pergunta para ela quantas e quantos dias e noites ela orou. Ela dobrou o seu joelho e orou pelo seu marido. E hoje o seu marido, hoje ela está colhendo, querido, o fruto não só da oração, mas da obediência. Porque a obediência aos mandamentos, a palavra de Deus nos leva à vitória. Não tem como nós perdermos uma batalha sendo obediente e orando e crendo no Senhor. E quando eles estavam aqui à frente, o pastor orava, era para mim uma materialização de um milagre do Senhor. E como o Jaime tem crescido, amadurecido, ao ponto de chegar e dizer: olha, eu quero fazer uma homenagem. Parece algo simples, não parece? Mas é algo profundo demais e muito importante para essa mulher que orou. Que vitória! E ela nem sabia disso. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. E que vocês continuem, Jaime e Rosilda, firmes, buscando o Senhor e desfrutando das maravilhas, da beleza, da santidade e do poder de Deus. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele tem mostrado para nós que através da obediência, que através da oração, Ele faz o milagre, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Continue amando, Jaime e Rosilda, continue amando o Senhor, por louvor da glória de Deus. Amém, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês.